Oi, gente, eu sou a Marli, aqui do canal Ateliê Arte e Companhia, e hoje eu trouxe para vocês um arranjo para a ceia de Ano Novo para atrair prosperidade e abundância. O mais importante é o carinho, a dedicação, o amor que a gente aplica em cada detalhe que a gente faz nesse trabalho. E para quem não tem tempo, acha que não tem muita habilidade para fazer um trabalho, né, artesanal, só o fato de escolher com carinho, atenção, cuidado, dedicando amor em cada peça, em cada detalhezinho para montar esse arranjo, tem o mesmo valor. Por isso, eu desejo que cada um de vocês construa com muito amor, muito carinho, o arranjo de prosperidade e abundância, não só para a ceia de Ano Novo, como para o ano todo e para a vida toda. Então, bora aprender! Eu queria uma peça oitavada, como dizem, ou uma peça de 8 lados. E cada pesquisa que eu fazia, eu ficava mais apavorada, porque era só teorema de Pitágoras, aplicação da trigonometria. Gente do céu, eu sou da área humanas. Aliás, eu sou da área da arte, socorro! Eu falei, meu Deus, como é que vai ser para fazer isso? Bom, essa placa tem 12 centímetros. Aí eu deduzi que eu deveria dividir por 3 para achar a medida de cada lado. Só que o lado da diagonal é sempre maior que o lado da linha reta. E aí dava 6 na diagonal e 4 na linha reta. Então eu peguei um desse lado da diagonal e puxei para a linha reta. Aí ficou 5 para cada lado e deu certo. Então ficou o teorema de Marli. Não, socorro, eu sou da área da artes, pelo amor de Deus. E aí eu consegui fazer a placa ficar com 8 lados iguaizinhos, medindo 5 cada um. E eu tinha feito no papel para ter certeza que ia dar certo. E aí o que eu fiz? Eu juntei todos os lados, um por um, medindo os 8 lados, para ter certeza de que eu estaria fazendo uma peça com as medidas exatas, para poder passar para vocês a medida exata. E deu certo. Esse retângulo tem 18 centímetros de comprimento por 9 de largura. Aí nós vamos dividir ao meio no comprimento, que vai dar 9 de cada lado. E aí nós vamos dividir ao meio também na largura, que vai dar 4,5. Mas eu tenho que dividir bem no centro desses 4,5, mais 2,25 para cada lado. Porque se eu dividir no meio e contar 4,5 apenas, ela vai ficar torta. Então a gente divide ao meio e desse meio a gente coloca 2,25 de cada lado e faz o traço de uma linha até a outra, dando essa forma ao papelão. Em uma das laterais a gente marca mais 1 centímetro para fora, porque depois nós vamos usar essa dobra para fazer a colagem na placa de 8 lados. Depois a gente vinca tanto a parte do meio quanto essa linha de 1 centímetro que a gente marcou. E vamos cortar. Dobra ao meio e faz a vira também da ponta de 1 centímetro. E agora a gente pega essa placa oitavada e faz mais uma um pouquinho menor. Uma para a gente montar essas laterais que a gente acabou de cortar. E aí a gente mede a espessura do papelão para ter a medida exata dessa parte interna que a gente vai fazer dessa placa oitavada.
sempre tira um pouquinho a mais. Se deu meio milímetro, tira 7, 8 milímetros para ter certeza que vai encaixar certinho. E aí o lado contrário, onde a gente riscou esse 1 centímetro na borda, a gente começa a trabalhar o papelão para amolecê-lo e conseguir enrolar. A gente enrola bem ajustadinho, né, sem deixar folga, e vai medindo uma na outra, já que a gente vai fazer 8 lados iguais, para ficar certinho um lado e o outro. Vai sempre observando, né, a medida certa de uma e outra. E passa a cola quente. A cola quente no papelão é bem legal, dá um resultado muito bom, segura mesmo. Depois das 8 plaquinhas prontas, com todos os lados enroladinhos, a gente vai começar a montar. Nessa parte que a gente fez a dobra de 1 centímetro, a gente vai encaixar em cada lado da placa de 8 lados. As 2 primeiras peças, a gente vira a placa de 8 lados para cima, para poder encaixar e juntar certinho as linhas, tanto da placa lateral quanto da placa de 8 lados, para não haver erro nas medidas. Então a gente vira e ajusta certinho as laterais da placa quanto do lado do comprimento, para depois poder fazer a junção de todas elas quando a gente curvar. Depois dos 8 lados colados, a gente ergue levemente 2 lados, juntando as laterais e prende com fita crepe. E faz isso até juntar todos os lados. No vídeo parece que a peça ficou com bastante profundidade, mas não ficou não, ela ficou levemente curvada. E agora a gente faz isso no verso da peça também, colando fita crepe em todas as junções. Agora nós vamos colar a outra placa de 8 lados pelo lado interno da peça para dar maior segurança. E vamos aplicar a técnica de empapelamento para revestir toda a peça, para estruturá-la com mais resistência. E está aí a peça pronta, revestida dos 2 lados. Isso dá uma resistência muito grande na peça. É muito legal esse trabalho. E aí, para reforçar ainda mais essa estrutura, a gente passa a massa corrida. Como a peça é toda irregular, tentar passar com a espátula vai dar um trabalho danado e a massa não vai ficar nivelada. Então a gente pega um pincel velho, porque a massa corrida quebra todos as cerdas do pincel. E a gente passa com o pincel nela toda, procurando seguir nos detalhes da linha que é criada pelas cerdas dos pincéis, para não ficar tudo de qualquer jeito, né, para um lado e para outro. Então a gente segue uma mesma direção e fica um trabalho muito bacana. É muito gostoso de fazer. Eu fiquei bem feliz com o resultado. Espera secar e faz a mesma coisa pelo lado de dentro. Enquanto seca, não deixa o pincel parado com a massa para depois usar de novo. Primeiro que vai quebrar todas as cerdas e depois vai ser difícil de tirar porque a massa seca. Então lava, espera a peça secar
e aplica de novo, né? O mesmo pincel, dá para usar várias vezes. É que ele vai ficando meio esgarçado, né? A gente compra esse pincel mais em conta para poder fazer esse tipo de trabalho. O resultado é muito bacana, vale a pena. E enquanto seca o outro lado, nós vamos pegar 8 bolas de isopor de 60 milímetros e com a lixa para madeira número 150 nós vamos lixar todo o meio dela para tirar a rebarba. Mas com cuidado, porque senão deforma a bola. Depois nós vamos encaixar num palito de churrasco e passar cola branca pura, espalhando bem a cola para não deixar acumular e tirar o acabamento do trabalho. E depois a gente passa no glitter. Fica muito bonito. A gente faz 4 peças prateadas e 4 peças douradas. Depois de seca, não vai adiantar tentar fechar com cola, porque ela vai escorrer pelo buraco e vai manter o buraco aberto. Então a melhor forma é colocar bolinha de biscuit. Faz uma bolinha na medida do buraquinho da bola, coloca com cola branca mesmo, depois passa um pouquinho de cola por cima e passa no glitter de novo. Pronto, sumiu o buraquinho. Agora nós vamos pintar com tinta branca PVA toda a peça, porque senão a massa corrida solta, o que vai fazer com que a massa fique na peça, dando resistência a ela, é a tinta branca PVA. A gente espera secar o lado de fora e faz a mesma coisa pelo lado de dentro. E agora nós vamos passar a purpurina com verniz geral. De repente vocês podem estar se perguntando, né? Para que pintar se vai passar a purpurina? É que se não passar a tinta branca, a purpurina não vai fixar na peça. A massa não segura a purpurina. Então tem que passar a tinta para segurar a massa na peça e depois segurar a purpurina por cima. Então a gente vai molhando levemente o verniz. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei um pouco mais de verniz para vocês perceberem que quando a gente coloca muito verniz e mistura, mesmo passando na peça a purpurina, ela tira o brilho e não fixa na peça. Então a gente molha levemente o pincel no verniz e depois na purpurina e vai passando na peça. Depois a gente volta lá e corrige, né? Repassa, refaz o fundo para dar todo o brilho que a gente consegue com esse efeito de molhar no verniz e na purpurina para depois passar na peça. Esse verniz é a base de água Arrás. Gente, quando eu falar a base de solvente, é porque antes a água Arrás não era água Arrás, era solvente. E todos os produtos que a gente usava para diluir a tinta, limpar os pincéis, era chamado de diluente. Aí eles resolveram tirar o solvente e no lugar do solvente colocar água Arrás. E aí todos os produtos auxiliares viraram solvente. Só que eu fiquei muito tempo usando o solvente, então cada vez que eu vou falar, eu acabo falando a base de solvente. Não, é a base de água Arrás, tá?
Depois de seca, a gente volta e pinta o lado de dentro, refaz essa parte que ficou manchada e pinta a peça toda. Olha como a peça fica linda. Espera secar bem, porque agora nós vamos aplicar a técnica de craquelê. Eu amo fazer essa técnica. Aliás, eu amo tudo que é arte e artesanato, sou apaixonada por tudo isso. Mas eu amo em especial essa técnica de craquelê. A gente pode fazer essa técnica com esponja, mas a esponja absorve muito produto. Então teria que umedecer levemente a esponja, retirar o excesso de água numa toalha, num pano seco, para não causar nenhum dano ao trabalho. Então ele é um pouco mais complicado de ser feito com a esponja. Eu sempre fiz com pincel, adoro e o resultado é maravilhoso. Então a gente passa cola primeiro, é o que eu estou fazendo aí, com um pincel um pouco mais largo, a gente passa cola, com uma camada um pouco espessa, mas tem que tomar cuidado, ainda mais porque a peça é inclinada, né? A volta dela é inclinada. Se passar muita cola, ela vai escorrer e vai acabar com o trabalho. Então a gente passa observando se não está acumulando a cola. E a gente vai fazendo por partes, porque embora essa cola demore para secar, quando a gente espera um pouco para depois colocar a tinta, ela vai formando uma película e aí já não faz mais o efeito que a gente quer. E assim, eu já estou colocando a tinta aí. Se ficar algum buraquinho sem colocar a tinta, a gente volta com o cantinho do pincel e vai colocando. Não convém voltar com o pincel com tinta em cima da tinta que já foi colocada, porque não vai fazer a abertura que precisa, né? Que é o efeito do craquelê. Então a gente passa a cola espessa e depois a gente vai colocando a tinta por cima. A gente não espalha a tinta, a gente só coloca para dar o efeito que a gente quer. Quando a gente termina esse trabalho, a gente acelera a abertura com secador de cabelo. No máximo, tá? Bem quente. E se vocês observarem, já começa a abrir. Olha como ficou. Nossa, fiquei encantada. Ficou maravilhoso. E aí a gente espera secar bem, né? Porque pode colar no papel e estragar todo o trabalho depois. E aí a gente faz a mesma coisa pelo lado de dentro.
Olha que lindo que ficou o nosso prato decorativo. Ficou maravilhoso. Fiquei bem feliz com o resultado. Agora nós vamos decorar esse pote de vidro. Na verdade, eu gosto daqueles tubos de vidro liso. Amo fazer decoração com esses tubos, mas eu não achei. Mas achei esse pote de vidro todo trabalhado. Ele é muito bonito. Mas como ele é trabalhado, ele não vai mostrar nenhum arranjo feito por dentro. Então só vou fazer um detalhe nele. Peguei 2 tiras de soutache, prata e dourado, já que eu estou trabalhando com prata e dourado, e fiz um leve torcido e passei na volta toda, porque esse pote tem tampa. Então não dá para fazer com uma fita larga. E eu quero depois aproveitar a tampa nele, né? Até para manter a vela com a essência. E então fiz só esse detalhe com o soutache torcido e depois fiz uns enfeitezinhos com biscuit, com florzinhas e folhinhas de biscuit. Eu sempre tenho biscuit branco em casa, né? As florzinhas de biscuit. E aí, conforme o trabalho que eu vou fazer, eu pinto na hora, na cor que eu desejo usar. E fiz isso na volta toda do pote. Uma folhinha, 3 florzinhas, dei um espaço e fui fazendo até completar a volta. Agora nós vamos montar o arranjo. Olha lá a tampa que eu falei para vocês. É muito bonito mesmo esse pote. Colocamos o pote de vidro no centro do prato e vamos começar a colocar as bolas ouro e prata. Agora nós colocamos sempre um dedo de água dentro do pote antes de colocar a vela. Isso vai trazer segurança na hora de queimar a vela, porque ela não vai estourar o pote e nem grudar no fundo. E depois você pode reaproveitar o pote para usar com o que quiser. E aí a gente coloca umas gotinhas de essência para quem gosta, né? Espalha por cima da vela. E espalha também um pouquinho de glitter dourado e prateado. Fica muito bonito. Está pronto o nosso arranjo. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. O ouro simboliza a perfeição, a iluminação, o conhecimento e a abundância. E a prata representa a pureza, a verdade, a paz de espírito e a fidelidade. No prato contém 9 elementos, 8 bolas douradas e prata,
porque o 8 representa a justiça divina e o 9 é o número de Deus. Ele encerra um ciclo e inicia um outro e está associado ao altruísmo, à generosidade, à união e à compaixão.